Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar um assunto muito importante da química, que é a estrutura atômica, só que de uma maneira um pouco mais ampliada. Então, para a gente entender bem essa aula, é importante que você já tenha estudado um pouco dos outros modelos atômicos. Por exemplo, a ideia de átomo do Leucipp-Demócrito, o modelo atômico de Dalton, Thomson e até chegar em Rutherford. Agora, a gente vai ver como que os cientistas entendem a construção do átomo de uma maneira mais ampliada. E aí a gente vai incluir também um modelo atômico novo, que é o modelo atômico de Bohr. Bom, então vamos lá. Veja, então, para você que já estudou o modelo atômico de Rutherford, fica aí, né, essa concepção inicial, né, de um átomo que possui um núcleo, uma região nuclear pequenininha, onde estão prótons e nêutrons. Bom, na época de Rutherford, em 1911, ele ainda não conhecia os nêutrons, né, que foi descoberto então por Chadwick em 1932. Mas, considerando esse desenho que ele fez, né, de constituição nuclear, no núcleo hoje já se considera que são constituídos de prótons e nêutrons, pequenininho. Em volta desse núcleo fica uma região, né, imensa, que ficam disponíveis aí para os elétrons se movimentarem. E a gente vai chamar essa região de eletrosfera. Na verdade, então, de acordo com Rutherford, o átomo, o maior volume ocupado pelo átomo é de um imenso espaço vazio, né, onde eventualmente você vai encontrar uns elétrons zanzando por ali, tá? Bom, só que o que acontece? Os cientistas, na época de Rutherford, eles estavam muito afoitos com relação a essas descobertas maravilhosas que estavam sendo feitas em relação à constituição da matéria. E aí vários físicos, vários químicos, cientistas do mundo inteiro estavam pensando sobre essa constituição da matéria. E aí as tecnologias foram permitindo, né, que novos experimentos trouxessem luz no fim do túnel sobre a constituição do átomo. Pois bem, então, vou contar um pouquinho de como que chegou num modelo mais ampliado né, que revisou o modelo de Rutherford. Bom, já era sabido desde há muito tempo que se você tiver um prisma, né, a luz branca, por exemplo, agora, né, tá fazendo sol, a luz do sol tá chegando, a claridade do sol tá chegando até mim. Então, a luz do sol, ela tem um aspecto de uma luz branca, né? Porém, se você colocar um prisma sobre essa luz branca, a gente observa que lá do outro lado vai sair um padrão de 7 cores, né? Então, essa luz branca, na verdade, ela é uma mistura de outras cores, de outras luzes, né? E aí, esse experimento simples de decomposição da luz mostra que essa luz ela é composta de várias outras unidades energéticas, né? E aí a gente tem, por exemplo, o querido arco-íris. Pois bem, na verdade, veja bem, quando a gente fala de ondas, quando a gente fala de luz visível, né, as cores do arco-íris, ou da luz branca, a gente está falando, na verdade, de ondas eletromagnéticas. Eu já vou explicar daqui a pouquinho o que é uma onda eletromagnética. Então, no universo, no planeta Terra, também, nós temos a apresentação de ondas eletromagnéticas. Então, ondas eletromagnéticas, elas carregam, elas transportam energia. Por transportarem energia, aonde elas chegam, elas podem levar luz, elas podem levar calor e elas podem afetar partículas elétricas e cargas magnéticas também. Olha que interessante. Por isso que é chamado, né, de onda eletromagnética. Mas quando a gente fala, né, de onda eletromagnética, a gente está falando, então, de um fenômeno da natureza, de um componente que carrega energia consigo. Então, todo mundo sabe que a luz do Sol, né, a luz branca, ela é composta de várias cores, né, de vários tipos de luzes diferentes, de cores diferentes. E todo mundo sabe que se você ficar no sol, você vai esquentar. Então, a luz, a onda eletromagnética, quando atinge o seu corpo, ela esquenta, ela aumenta a temperatura do seu corpo. Por quê? Porque ela transporta energia. Nesse caso, a energia está atingindo as moléculas, né, as substâncias que fazem parte do seu corpo e está aumentando a energia cinética e, portanto, aumentando a energia térmica do seu corpo. Da onde que acontece isso? Porque as ondas eletromagnéticas transportam energia. Pois bem, então existem ondas, tá vendo o desenho aqui, ó, que elas são bem pequenininhas, né? Elas têm um comprimento de onda bem pequenininhas. E
Isso faz com que elas consigam transportar muita energia. Conforme o comprimento de onda vai ficando maior, né, esta onda ela carrega menos energia. Então, os menores comprimentos de ondas têm muita energia e os maiores têm menos energia. Então, nós chamamos de espectro eletromagnético essa cadeia, né, de todos os tipos de ondas eletromagnéticas conhecidas. Então, existem muitas e a gente consegue colocar elas numa ordem sequencial por comprimento de onda e por energia. Lembrando que aqui à esquerda, né, nos raios gama, estão os menores comprimentos de onda, porém as maiores energia. Aqui nas ondas de rádio estão os maiores comprimentos de onda, porém os de menores energia. Né? Então a gente tem raios gama, raio X, os raios ultravioletas. Daí a gente vai ter o espectro de luz visível, né? Que é aquele que você consegue identificar as cores dos objetos. Legal demais. Então, depois nós temos o infravermelho e, por final, as ondas de rádio, que e justamente são através delas que você ouve radinho na sua casa, que a mamãe ouve rádio enquanto ela faz comida e que você assiste TV. Então, são essas ondas, né? Veja, interessante. Aqui, o espectro de luz visível, a gente tem uma ampliada, né, para a gente ter uma noção, né, de todas as cores do espectro da luz visível. Mas é interessante que as ondas eletromagnéticas que têm energia maior do que o violeta, então no arco-íris, né, na luz visível, a gente começa com violeta e termina com vermelho. Então, as ondas que têm energia maior do que o violeta são chamadas de ultravioleta, ou seja, são maiores do que o próprio violeta em energia. E as ondas que têm menor energia do que o infravermelho, elas são chamadas do que o vermelho, tá vendo aqui? Elas são chamadas de infravermelho, ou seja, menos do que o vermelho. Elas têm menos o quê? Menos energia, né? O comprimento de onda, a onda é maior, porém tem menos energia. Bom, então essa é uma série de ondas eletromagnéticas que transportam energia e provocam fenômenos diferenciados. Então, por exemplo, os raios gama, né, eles podem causar câncer, raio-x também e raio ultravioleta também. As ondas visíveis, elas dão efeitos visuais, então nós enxergamos, né, as ondas visíveis. As ondas infravermelhas, elas podem trazer uma experiência de aquecimento dos objetos, né? Então os corpos ficam quentes com a onda infravermelha. E com a onda de rádio, a gente consegue, por exemplo, transportar informação sonora, né? Ouvir uma musiquinha, por exemplo, tá? Então, são muitos os efeitos que as energias das ondas eletromagnéticas produzem ao serem transportadas no espaço. Pois bem, então ela chama a onda eletromagnética porque ela tem um comportamento de uma onda mesmo, né, com picos e depressões constantes ao longo do tempo, né, que é transmitida no espaço na forma de uma onda, e ela é chamada de eletromagnética porque ela é constituída de um campo elétrico que vibra em um plano e um campo magnético perpendicular. Claro, você agora, nesse momento, não precisa assim aprender ou conhecer detalhes da constituição da onda eletromagnética, mas basta a gente entender, né, que é uma unidade transportadora de energia constituída de uma vibração de um campo elétrico, portanto afeta cargas elétricas, e uma vibração perpendicular de campo magnético, portanto afeta carga magnética. Né? Só para lembrar da carga magnética, então um ímã, né? Em volta de um ímã tem um campo magnético. Se você colocar um prego lá perto, ele atrai o prego, por causa dessa força invisível, mas que está lá presente. Bom, aqui é um desenho que mostra esse padrão de vibração de uma onda eletromagnética, né? Então nós temos a onda magnética perpendicular ao campo elétrico vibrando, tudo isso transporta energia no espaço, tá? Aonde ela atinge os objetos que ela chega, ela pode produzir diversos fenômenos. Como eu falei, pode servir para transformar
transportar informação, que vai ser decodificado em sons, em luz, pode servir para dar efeito visual, pode servir para causar transformações nas moléculas, reações químicas, enfim. As ondas eletromagnéticas transportam energias e fazem um monte de coisas com isso. Bom, na época de Rutherford, estavam estudando aquilo que a gente vai chamar de espectro atômico. Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho um tubo que contém hélio, tá? Então, eu coloco esse elemento químico hélio dentro desse tubo. Eu faço, né, uma descarga dentro desse tubo que possibilita a liberação de luz. Então, existe uma emissão de energia eletromagnética do hélio contido nesse tubo. Então, eu coloco aqui uma fenda, né? Então, a luz emitida pelo hélio vai passar por essa fenda. Coloco isso sobre um prisma. Como a gente já viu, o prisma ele consegue decompor a luz. E aí a luz emitida do hélio, passando pelo prisma, então ela vai ser decomposta, né, em alguns feixes de luz, algumas ondas, que serão impressas num filme, como numa fotografia. E aí então, depois eu consigo tirar a impressão dessa fotografia. E aí eu percebo, né, que esta fotografia, ela apresenta alguns riscos com cores diferentes. E cada um desses riscos corresponde a uma onda eletromagnética emitida pelo átomo de hélio. Então, veja, esta impressão dessa faixa fotográfica apresentando riscos, cada risco desse corresponde à emissão de determinadas ondas eletromagnéticas feitas pelo átomo de hélio dentro de algumas condições experimentais, né? Quando eu coloco algumas descargas para promover esse tipo de emissão do hélio, tá? Então esse era o tipo de experimento produzido na época e que o próximo modelo atômico, que é o de Bohr, conseguiu então entender mais sobre a natureza constitucional do átomo. Pois bem, então eu consigo fazer, né, com essa técnica do espectro atômico a compreensão de quais luzes são emitidas por diversos tipos de elementos químicos. Então, por exemplo, o hidrogênio deu essas faixas, o hélio essa, o neon essa, sódio essa, mercúrio essa. A partir desses estudos, eu consigo então estudar padrões da composição estrutural dos átomos e aí então formar uma teoria atômica. E foi isso que aconteceu. Pois bem, então um pouquinho depois, 2 anos depois de Rutherford propor um modelo atômico, o modelo atômico vem Bohr, né, Niels Bohr, é um cientista dinamarquês, e aí ele, através dos experimentos, né, com o espectro atômico, ele vai perceber que as luzes liberadas pelos átomos, por exemplo aqui o hidrogênio, corresponde a uma emissão de energia correspondente a uma transição eletrônica. Então, é um comportamento relacionado aos elétrons. Os elétrons estão na eletrosfera. A partir disso, ele começou a criar um modelo, um desenho de uma eletrosfera com esses experimentos. Eu já vou contar como. Então, as conclusões de Bohr são as seguintes. Os elétrons, ele faz vários postulados, né? Os elétrons movimentam-se ao redor dos núcleos em trajetórias circulares, chamadas de camadas ou níveis. Então, olha que bonitinho. Aqui está uma representação de um átomo de oxigênio, né? Você tem um núcleo pequenininho. Na verdade, ele deveria estar menor ainda, mas aqui é só um modelo. Eu tenho uma camada circular, representada aqui por um círculo, onde eu encontro 2 elétrons, representadas por bolinhas, que estão circulando em torno desse núcleo. Depois eu tenho uma segunda camada com mais elétrons circulando aí em torno desse núcleo. Então, veja, cada um desses níveis tem um valor de energia determinado. Então, os elétrons da primeira camada têm uma quantidade de energia específica. Os elétrons da segunda camada têm uma energia maior do que a primeira. E também eles verificaram que não é permitido a um elétron permanecer entre 2 níveis, ou seja, o elétron ele fica em uma camada
ou na outra, mas ele nunca fica entre uma camada ou outra, porque ele só pode possuir determinada quantidade de energia, tá? Bom, então um elétron pode passar de um nível para o outro de maior energia, desde que ele absorva energia externa. Então veja, aqui este elétron, ele está na primeira camada de energia. Se uma energia externa incidir sobre esse átomo e esse elétron absorver essa energia, ele pode ser promovido para uma camada de energia maior, tá? O retorno do elétron para o nível inicial é acompanhado pela liberação da energia na forma de ondas eletromagnéticas. Veja, se você incidir uma energia sobre o átomo, o elétron pode absorver essa energia, passar para um nível de energia superior, só que ele não mantém isso por muito tempo. Ele tende a fazer o quê? Voltar para o seu local de origem, liberando a energia que ele tinha absorvido. E a liberação é na forma de ondas eletromagnéticas. E algumas delas na faixa de luz visível. Por isso que a gente tem os espectros atômicos coloridos, com aquelas linhas coloridas. E segundo Bohr, a energia dos elétrons é quantizada, ou seja, elas podem ter determinados valores, tá? Então, por exemplo, se a energia da primeira camada é 1 e a energia da segunda camada é 2, então um elétron não pode ter uma energia 1,5, né? Não, ela é determinada de acordo com a sua camada. Ou é 1 ou é 2, não pode ser 1,5, tá? Por isso que surgiu então essa palavra quantum de energia, né? E daí que vem o nome de física quântica ou de química quântica, que é muito famoso hoje em dia, né? Quando eu falo química quântica ou física quântica, né, eu remeto a essa área da ciência que se debruça sobre o estudo da natureza dos átomos, né, da matéria, mas ela me traz a informação, né, de que realmente os elétrons eles possuem quantidades específicas de energia. Então a palavra quântica vem disso, desse quantum de energia. Esse aqui é o Niels Bohr, né, aquele cientista dinamarquês. Então vamos ver um dos fenômenos observados por Niels Bohr. Então ele postulou que aconteceria, né, nesses espectros atômicos um fenômeno de transição eletrônica. Veja, no estado fundamental, o que é o estado fundamental? É quando os elétrons eles estão ocupando seus níveis de energia de origem, né? Quando o átomo está lá, belezinha, estável, os elétrons estão todos nos seus compartimentos específicos, nos seus níveis de energia. Agora, eu incidi uma energia sobre este elétron, uma energia externa está incidindo, chegando até este elétron. Então, este elétron absorve essa energia e passa para um nível de energia maior. Eu vou chamar isso de um salto quântico, né? Ele aumenta a quantidade de energia possível até chegar num nível de energia maior, tá? Então ele mantém aqui um nível de energia maior, mas ele não mantém por muito tempo. Ele tende a voltar para o seu nível de energia original. E ao fazer isso, ele libera a energia que ele tinha absorvido. Então veja, na transição eletrônica, absorve energia, né? Eu estou no estado fundamental, absorve energia, passo para uma camada de energia maior. Nessa camada de energia maior, eu já não estou mais no estado fundamental, e sim no estado excitado, né? Onde o elétron está excitado, ele tem uma quantidade de energia maior do que a sua de origem. E depois de um tempo ele volta, ele não mantém. E ao voltar, ele libera essa energia para o ambiente. Se você tiver um equipamento para medir essa energia, você pode ver, por exemplo, aqueles padrões de luzes coloridas, como os espectros que eu mostrei agora há pouco. Então, na verdade, o espectro atômico, ele vem disso, olha. Suponha que um elétron ele está na camada 5 e ele volte para a camada 2, ele vai liberar uma quantidade de energia que vai ter essa cor azul. Este elétron que está na camada 4 voltando para a camada 2 libera essa outra energia que tem uma representação da luz clara, azul clara. E este elétron que está na camada 2, da 3 para 2, ele tem essa corzinha vermelha. Veja, então quando os elétrons voltam para os seus estados fundamentais,
a liberação de cores específicas ou de ondas específicas podem ser impressas, né, em chapas fotográficas, e aí eu analiso a estrutura atômica. Eu consigo, através dessas chapas fotográficas, medir as quantidades de energias que os átomos possuem, os elétrons possuem nos átomos. E aí eu consigo criar modelos da estrutura atômica das camadas elétricas. Interessante, né? Bom, então olha só, aqui eu tenho uma absorção de energia, este número representa a absorção de uma onda eletromagnética por esse elétron. Então, aqui eu estou no estado fundamental, ele vai absorver uma energia que é vermelha, então veja, todas as luzes que foram emitidas sobre esse átomo absorveu o vermelho, então eu tenho um espacinho aqui no vermelho, e no final esse vermelho absorvido, ele é então emitido. Então aqui eu tenho a absorção de luz e aqui eu tenho a emissão de luz. E no final eu tenho uma chapa fotográfica com uma linhazinha vermelha, correspondente à liberação de luz do elétron que estava excitado. E esse fenômeno a gente vai ver, por exemplo, nos fogos de artifício. Todo mundo conhece, já viu fogos de artifício, já se encantou por fogos de artifício. Os fenômenos coloridos dos fogos de artifício se tratam disso. Né? Então, por exemplo, aqui ó, o estrôncio, o bário, o lítio, o sódio, o cobre, cálcio, cada um deles que vai estar nos fogos de artifício, dependendo, né, da composição do fogo, vai, com a pólvora estourando, vai emitir luz suficiente para a gente ter esse efeito maravilhoso dos fogos. Então, quando a gente vê fogos de artifício, a gente está vendo espectros atômicos, e isso traz informação sobre a estrutura deles, dos átomos. Bom, então Bohr postulou que os átomos, as eletrosferas, possuem camadas ou níveis eletrônicos, né? Eletrônicos dos elétrons. Lembra, o elétron tem carga negativa. Então veja, aqui eu tenho um núcleo, em volta do núcleo eu tenho camadas eletrônicas, várias camadas. Então, até hoje, para os átomos que existem na natureza, nós reconhecemos um total de 7 camadas ou níveis de energia. Então, os cientistas representam essas camadas com números, com letras maiúsculas, começando com a letra K na ordem alfabética. Então, a primeira camada é a K, a segunda é L, a terceira M, N, O, P, Q. Então, são 7 camadas conhecidas atualmente, e a energia dos elétrons em cada uma dessas camadas, ela é crescente, da menor camada, ou seja, as mais próximas do núcleo, para as maiores camadas, camadas mais distantes do núcleo. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que cada elétron possui uma energia específica. Quanto mais longe do núcleo em geral, maior a energia do elétron. Bom, então, aqui está uma representação dessas 7 camadas. A energia é crescente de acordo com a distância que você tem do núcleo. Então, um elétron que está na camada K, ele tem uma energia menor do que o da camada L, menor do que o da camada M, e por aí vai. Bom, mas professor, o que é que o elétron faz com essa energia toda? Enfim, gente, eu devolvo a pergunta para vocês. O que você faz quando você está mais disposto, com mais energia? Você corre para lá e para cá, você pula na árvore, você brinca, fala mais? Então, você faz mais coisas, né? Você se movimenta mais. E com menos energia, você fica mais quietinho, paradinho, preguiçoso, letárgico. Então, gente, o elétron não tem um zoom para ver o que ele está fazendo nesse momento. Então, o elétron com mais energia, ele vibra mais, tem mais velocidade, enfim, ele faz seus rolês. E o com menos energia faz menos isso. Tudo bem? Então, elétron com pouca energia e elétron com mais energia. Tudo depende da camada de energia que o elétron ocupa dentro do átomo. Bom, então são descritas 7 camadas ou níveis eletrônicos, né? As camadas, elas podem ser representadas por letras de K a Q ou também por números do 1 ao 7, tá? Então, você pode falar camada 1 ou camada K, tanto faz.
E cada camada, assim como as casas, né, existem casas grandes que podem comportar muitas pessoas e existem casas pequenas que podem comportar menos pessoas. As camadas eletrônicas é a mesma coisa. Então, tem camadas, né, a camada K comporta no máximo 2 elétrons, a L8, M18, N32, O32, P18 e a Q 8 elétrons no máximo. Estou falando isso em relação aos átomos conhecidos, né, hoje aqui no globo terrestre pelos cientistas. Então, as camadas, né, são 7 e podem comportar quantidades diferenciadas de elétrons. Bom, só que as casas, elas também possuem cômodos. Então, o que os cientistas descobriram é que dentro das camadas também existem subcamadas. Então, eles descobriram o seguinte, né, que é possível encontrar 4 tipos de subcamadas ou subníveis eletrônicos. Tem a subcamada do tipo S, aqui é letra minúscula, a subcamada do tipo P, a D e a F. E esses cômodos da casa, eles também podem comportar quantidades diferentes de elétrons. Então, a subcamada S só pode comportar no máximo 2 elétrons. A P 6, a D 10 e a F 14. Observe que entre uma camada e outra você tem um acréscimo de 4 elétrons, né? Então veja, é como se as subcamadas fossem cômodos dentro da casa e cada cômodo conseguisse comportar no máximo uma quantidade específica de elétrons, que é a que está na tabela aqui para vocês. E esse é um desenho bonitinho de uma representação da cara dessas subcamadas no átomo, tá? Bom, então a partir disso eu consigo criar um diagrama de energia eletrônica. Esse diagrama, ele parece assim, ser um pouco assustador no começo, fala, meu Deus, que tabela louca é essa? Mas na verdade, esse diagrama vai ajudar muito a gente a ter uma compreensão melhor dos átomos e de todo o conteúdo de química do ensino médio, tá? Então assim, a gente não precisa decorar em hipótese alguma esse diagrama, mas ele, até porque também ele está disponível nos livros, na internet, todo momento a gente pode procurar. Então, diagrama de energia eletrônica, o que é isso? É um diagrama onde eu consigo representar todas as camadas e as subcamadas dos átomos. Então veja, cada linha do diagrama, linha horizontal, corresponde a uma camada específica. Lembra que eu falei que a camada pode ser representada por letras ou números? Então, a camada K, ela é representada no diagrama pelo número 1. A camada L pelo número grandão 2. A M, 3, N4, O5, P6 e Q7. Então, cada linha dessa corresponde a uma camada específica. Bom, além disso, esse diagrama mostra a primeira coluna vertical corresponde a todas as camadas que possuem o subnível S, que é o primeiro subnível de energia. Este 2 aqui em cima, que parece que está uma exponencial, na verdade não é um expoente ao quadrado. Ela representa só que o subnível S possui no máximo 2 elétrons, tá? Então a capacidade máxima é caber 2 elétrons. Por isso que eu coloco esse 2 como seria exponencial, mas não é exponencial, ele está sobrescrito. Na segunda coluna, eu represento todas as camadas que possuem o subnível P. Observem bem que a camada K não possui subnível P. E lembrando que esse 6 é sobrescrito e ele representa a quantidade máxima de elétrons que eu posso pôr no subnível P. Na terceira coluna é o subnível D, então as camadas que possuem subnível D, a gente vai ver que a K, a L e a Q não tem subnível D. E por fim, na quarta coluna vertical, eu tenho subníveis F, que cabem 14 elétrons. E o subnível F eu só vou encontrar nas camadas N e O, tá?
Essas linhas verticais, não, essas linhas diagonais aqui em vermelho, elas servem para representar a ordem de energia dos elétrons nos átomos. Então veja, através dessas linhas verticais, né, um cientista chamado Linus Pauling conseguiu estabelecer uma ordem de energia dos elétrons nas camadas e nas subcamadas. E essa ordem segue essas linhas diagonais. Então veja, começa aqui com um S2, depois vai para 2S2, 2P6, 3S2, aí segue essa linha, 3P6, como está aqui, né? Então 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e segue essa linha zigue-zague. Essa é a ordem de energia dos elétrons nas camadas e subcamadas. E esse daqui é o nosso querido Linus Pauling. Bom, através desse diagrama de Linus Pauling, ou diagrama de energia eletrônica, que é a mesma coisa, eu consigo fazer uma descrição de todas as camadas, de todas as subcamadas, com a sua energia crescente. Então, esta é a ordem de energia crescente dos elétrons nas camadas e subcamadas. Lembrando que este número 1 aqui na frente corresponde à camada K, o número 2 à camada L, o 3 à camada M e por aí vai. Este 2zinho aqui em cima é a quantidade de elétrons que eu posso pôr no subnível S. Veja, então, se eu estiver falando de um elétron presente na camada L no subnível P, ele tem menos energia que um elétron presente na camada N no subnível F, porque ele está aqui numa ordem de energia maior, porque essa é a ordem de energia crescente. Bom, então, veja, eu vou pegar aqui um exemplo, esse 4P6. Então, esta representação me mostra o seguinte, o número grandão 4 é a camada eletrônica e 4 se refere à camada N. A letra minúscula P representa a subcamada eletrônica, no caso a P. E este 6 representa a quantidade de elétrons presentes na subcamada P. Tá? Neste caso, 6 elétrons. Então, eu tenho uma ocupação dos subníveis que eu posso representar justamente por esse número. Então, quando eu falo 4P6, eu estou falando do subnível P presente na camada N e que contém, portanto, 6 elétrons. Agora, se eu escrever 4P4, eu estou falando do subnível P presente na camada N que está ocupada por 4 elétrons. Veja, eu posso colocar até 6, mas se eu escrever 4, eu estou dizendo que 2 vaguinhas estão vazias, né? Eu posso jogar mais 2 elétrons, mas por enquanto só tenho 4. E se eu escrever 4P1, eu estou referenciando o subnível P da camada N, que possui somente um elétron. Veja, a quantidade, o número que eu ponho sobrescrito à subcamada representa a quantidade de elétrons presentes naquela subcamada. Lembrando que eu posso adicionar mais se tiver espaço e eu chego a um máximo que nesse caso é o 6. Então vamos ver alguns exemplos de distribuição eletrônica. Vamos pegar aqui, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele tem um elétron. Como é que eu faço a distribuição deste um elétron nas camadas e subcamadas? Primeiro, eu vou seguir sempre aquela minha ordem. Essa ordem não precisa decorar, né? Então, é a ordem de energia crescente. O que eu vou fazer? Através do número atômico 1, né, o número de prótons é idêntico ao número de elétrons. Então, eu sei que o número atômico 1, que é o número de prótons, me dá ao hidrogênio um elétron. Então, eu vou distribuir a quantidade de um elétron nesta linha. Então, eu vou fazer uma distribuição nas subcamadas. Fazendo o seguinte, 1S1
Veja, eu só tenho um elétron para distribuir, então eu vou seguindo aqui, preenchendo a quantidade de elétrons que eu quero e pegando a camada K, o subnível S, como ele pode chegar até 2 elétrons, se eu colocar somente um, já é suficiente. Então essa é a minha distribuição nas subcamadas. A partir disso, eu faço a distribuição nas camadas. Então K, porque este 1 é a camada K, possui só um elétron. Veja, a representação da distribuição dos elétrons na subcamada, ela é diferente da representação nas camadas. Na subcamada, eu tenho esta representação sequencial e nas camadas eu tenho sempre a letra igual o número de elétrons que está presente lá, tá bom? Vamos pegar outro exemplo. Oxigênio 8, número atômico 8, tem 8 prótons, portanto tem 8 elétrons. Essa é a ordem de energia. Então o que eu vou fazer? Eu vou encaixando, somando aqui até dar 8. Então veja, 1s2, 2s2 e 2p4. Se eu somar 4 com 2 e com 2, eu obtenho 8 elétrons. Então, essa distribuição é suficiente para acomodar os 8 elétrons do oxigênio. Agora, para eu distribuir nas camadas, este número 1 corresponde à camada K, portanto eu tenho 2 elétrons, e este número 2 corresponde à camada L, portanto eu tenho 2 mais 4, eu tenho 6 elétrons. Eu coloco uma vírgula entre uma camada e outra. Então essa é uma representação do meu átomo de oxigênio com 8 elétrons. Eu tenho um núcleo, eu tenho a primeira camada com 2 elétrons e a segunda camada com 6 elétrons, do jeitinho que a gente escreveu aqui. Camada K com 2 elétrons, camada L com 6 elétrons. Bom, como é que a gente faz agora a distribuição do átomo de ferro? O ferro tem número atômico 26, portanto tem 26 elétrons. Essa é a ordem de energia. Eu vou contar 26 elétrons aqui nessa ordem e vou obter o seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. A partir disso eu faço a distribuição nas camadas. Este 1 tem 2 elétrons, então K igual a 2. Este 2 corresponde à camada L, então 2 mais 6 eu tenho 8 elétrons. Este 3 corresponde à camada M, então eu tenho 2 mais 6 mais 6, eu tenho 14 elétrons na camada M. E este 4 é a camada N, então eu tenho 2 elétrons na camada N. Observe uma coisa, o subnível D da camada M, o 3d6, tem energia maior do que o subnível S da camada N, tá? Então, na ordem de energia, o 4s2 vem antes do 3d6. Porém, na ordem da distribuição das camadas, eu vou escrever sempre na ordem das camadas. Então, K2, L8, M14 e N2. Então, a partir disso, eu consigo ter esse desenho modelo da estrutura atômica do ferro de 26 elétrons. Então, gente, por enquanto é isso. Eu vou deixar agora vocês com os seus estudos, tá? Nos vemos em breve e se lembrem sempre de comer fruta para ajudar a entender a estrutura atômica dos átomos. Até mais. Tchau, tchau.